Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso encontro mensal e inicialmente, como sempre, vamos iniciar fazendo a nossa prece, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Celestial, e Jesus, nosso Mestre Maior, pedindo para que nos envolvam em energias de paz e tranquilidade, que possam nos intuir em tudo aquilo que nós necessitamos falar, em tudo aquilo que nós necessitamos ouvir. Que os mensageiros de Jesus estejam sempre presentes conosco e que possamos sempre dar ouvidos a todas as boas intuições que eles nos transmitem. Assim seja. O tema que foi passado hoje é da Revista Espírita de março de 1867, uma psicografia do médium Senhor Rui. E o título é Dissertações Espíritas. A narrativa é de um irmão que se libertou do corpo e veio depois, por evocação, para conversar com Kardec e transmitiu esta mensagem. Eu vou separar alguns trechos da mensagem aqui para vocês. Deus é tão bom que depois de me ter imposto a expiação pelo sofrimento, teve piedade do meu arrependimento, porque sabe que se fali foi por fraqueza e que o orgulho é filho da ignorância. Mais à frente, a alma pode sanear os fluidos, crede bem que o pensamento impuro os vicia. Julgai de que esforços deve fazer o espírito que se arrepende para combater a influência desses fluidos dos quais está envolvido, aumentado ainda pela reunião de todos os maus fluidos que lhe trazem para abafá-lo os espíritos perversos. Não creiais que me basta querer melhorar-me para expulsar os espíritos do orgulho do qual estive cercado durante a minha estada sobre a terra. Felizes aqueles que pedem por seus irmãos que sofrem. Suas provas na terra se tornarão leves, e a recompensa que os espera será acima de suas esperanças. Vede, caro irmão, o quanto o Senhor é cheio de misericórdia, uma vez que, apesar de meus sofrimentos, me permite vir vos falar a linguagem de um bom espírito. Ele assina como A, simplesmente. Ele nos diz aqui das dificuldades que o espírito encontra quando retorna, quando ressuscita na pátria espiritual, quando ele revê tudo aquilo que havia planejado e tudo aquilo que realmente foi feito. Nós, durante o tempo em que nós estamos aqui encarnados, nós não nos preocupamos tão seriamente com o desenvolvimento das nossas virtudes, das nossas qualidades morais, o desenvolvimento da nossa intelectualidade no sentido de auxiliar ao próximo, de usar a nossa inteligência, o nosso conhecimento em benefício do próximo. Não fazemos maldades muitas vezes, somos extremamente honestos no nosso trabalho, buscamos muito conhecimento, muitas informações sobre áreas, tanto áreas da matéria, como também sobre áreas esotéricas, como também áreas religiosas. Então, estamos sempre ali na busca incessante de informações que possam nos auxiliar a enfrentar as dificuldades pelas quais passamos, que possam nos ajudar a progredir materialmente falando, para que tenhamos condições de ter uma vida mais tranquila, que possamos sustentar os nossos e até ter um pouco de conforto e até algumas regalias a mais. Então, nos esforçamos muito e é um esforço realmente muito grande. Mas, em compensação, as qualidades morais que nós devemos desenvolver, o nosso esforço ele já não é tão constante assim. E grande parte das vezes nós vemos narrativas de espíritos que eles lamentam, e eu já falei isso em outras palestras, eles lamentam muito mais aquilo que deixaram de fazer do que as coisas que fizeram, as oportunidades que perderam, porque o nosso tempo aqui, embora pareça longo, 30, 40, 50, 100 anos, embora pareça longo, comparado com a eternidade, somos imortais, é um nada, é um nó, como diz no Livro dos Espíritos, um nozinho numa linha infinita. Se nós não dedicarmos o nosso tempo aqui também conscientes do desenvolvimento moral que nós temos que fazer, então chegaremos do outro lado com uma grande bagagem, mas essa bagagem não será útil. Seria mais ou menos como se você fosse para o Polo Norte e se você levasse somente trajes de banho, se você levasse sua sunga, o seu biquíni ou um shorts.
com certeza você não ia conseguir se divertir lá no Polo Norte. Então, é preciso que a gente leve os conhecimentos, as coisas corretas, para quando nós chegarmos do outro lado. E esse momento de transição, para nós, é uma incógnita. Nós temos diversas narrativas, os livros estão repletos, o livro O Céu e o Inferno tem diversas narrativas de irmãos que fizeram a sua passagem, que contam, e contam coisas muito boas do outro lado. Narram que a felicidade encontrada do lado de lá é uma coisa que eles não têm como explicar para nós, faltam palavras para explicar. Mas ao mesmo tempo em que existe toda essa oportunidade de felicidade, também existe dentro de cada um deles a tristeza, né, de não ter cumprido com aquilo que poderia ter feito, de não ter aproveitado a oportunidade da maneira correta. Todos nós trazemos no âmago do nosso ser, no nosso subconsciente, os vícios, os valores, os conhecimentos, os hábitos que nós adquirimos em outras oportunidades. Assim que nós adentramos um novo corpo, o conhecimento prático, o conhecimento real sobre as coisas, a capacidade de ler, a capacidade de calcular, de raciocinar não que ela está presente, mas a capacidade de calcular e todas essas coisas que dependem de aprendizado, elas ficam, como é que eu vou dizer assim? Elas ficam guardadas no nosso subconsciente. E à medida que nós vamos desenvolvendo através de novos aprendizados, vão relembrando essas coisas para nós, na escola, no convívio com os amigos, com os parentes, à medida que isso vai acontecendo, esses conhecimentos também vão se manifestando, esses conhecimentos vão voltando, e nós vamos começando a demonstrar as nossas habilidades. É o que aqui na Terra as pessoas chamam de dons. Então nós vamos mostrando dom para música, nós vamos mostrando dom para engenharia, nós vamos mostrando dom para culinária, para artes e para qualquer outra coisa que nós tivermos habilidade. Esses dons são a parte boa que nós guardamos das vidas anteriores. Mas nós também temos as partes ruins das vidas anteriores. Nós temos o orgulho, o egoísmo e a vaidade que já criaram determinados vícios no nosso espírito, do qual as situações do dia a dia começam a despertar. Eu também já usei esse exemplo aqui muitas vezes nas palestras. Uma criança de 3 ou 4 anos de idade que discute com o coleguinha e que fala alguma coisa errada, xinga, ofende o colega, e você pede para ela pedir desculpas para o colega, e ela cruza os bracinhos e faz uma birra e não quer falar de jeito nenhum. Quer dizer, o orgulho já se demonstra ali. E quem ensinou essa criança a ser orgulhosa com 3 ou 4 anos de idade? E não só isso, algumas outras habilidades também que, observando diversas crianças, nós vamos vendo que algumas aprendem com maior facilidade algumas coisas e outras aprendem com determinada facilidade outras coisas. E os vícios também, eles vão começar a se manifestar em determinadas épocas da nossa vida. E esses vícios, como eles já estão arraigados também dentro de nós, por causa de muitos e muitos séculos que nós cometemos os mesmos erros, é necessário um esforço maior, é necessário uma força de vontade maior, uma consciência desses defeitos e desses problemas para que nós possamos eliminá-los. Mas como bem disse o irmão no texto, nós não lutamos somente contra as nossas próprias vontades, nós lutamos também contra a vontade daqueles que nos cercam. Muitos aproveitam a oportunidade de estarmos no corpo físico e tentam satisfazer os seus desejos, as suas paixões, que eles não podem mais satisfazer em virtude de não ter um corpo físico, eles tentam satisfazer através daquele que é encarnado. Então ele sempre vai buscar aquele que tiver semelhança com os gostos que ele tem. Então quem gosta da farra, das noitadas, desse tipo de diversão, outros espíritos que também têm esse mesmo prazer vão se aproximar. E aí parece uma coisa inocente, né? Uma diversão, mas essa diversão muitas vezes ela extrapola, porque você acaba virando escravo e junto das diversões acabam vindo os vícios também. E esses vícios podem criar, através do contato com outras pessoas, podem criar situações onde você fique em débito, onde você cause transtornos emocionais, psicológicos para outras pessoas, crie determinados inimigos nessas situações, ou crie situações que podem causar transtorno para você ou para sua família e que vão gerando débitos para que você tenha que resgatar no futuro. Esses que te acompanham e que também têm a mesma afinidade de gostos, de prazeres, de paixões, muitas vezes quando a pessoa não tem o desejo de seguir aquele caminho, quando a pessoa fala, poxa, eu acho que eu estou exagerando, eu preciso maneirar, e ela consegue um dia, 2 dias, um final de semana, 2 finais de semana, mas aquele que gosta, que também tem o mesmo prazer,
ele se aproxima e como os dois já estão num processo de, vamos dizer, simbiose, né? Embora simbiose seja uma palavra pesada, mas eu acho que é uma maneira bem prática de nós entendermos. Então, assim, os dois estão tão juntos ali que confundem os pensamentos, os desejos, eles se satisfazem juntos. E aí, quando você quer se afastar daquela situação ruim, aquele que se aproxima de você e que tem o mesmo prazer que você naquela situação, ele sente a falta. E ele não quer que você abandone. É a única forma que ele tem de obter aquilo que ele deseja. Então, ele fica intuindo, ele fica influenciando. É lógico que muitas vezes é uma coisa muito simples, é apenas um desejo, uma vontade, mas que você controla de maneira fácil. Mas muitas vezes esse desejo ele é uma coisa muito forte. Esse irmão liberto do corpo, ele já tem uma influência muito grande sobre a pessoa, sobre você. E essa influência ele já exerceu por tanto tempo que ele tem uma facilidade maior de intuir você a seguir o caminho que ele deseja, a consumir aquilo que ele quer. E isso vale para todos os tipos de paixões exageradas, mundanas. Isso vale para quem gosta de trabalhar demais também, que não tem tempo para a família, não tem tempo para se divertir, não tem tempo quase nem para descansar. Com certeza próximo deles tem outros que são iguais. Aqueles que se envolvem com corrupção, com negociatas, com coisas escusas, também tem alguns que querem ficar com eles por causa disso. Aqueles que são viciados no sexo, o sexo é uma coisa divina, com certeza, e uma troca de energias que os livros espíritas estão repletos de situações mostrando a importância do sexo na própria evolução dos seres, mas tudo aquilo que é exagerado, quando se torna uma doença, quando parte para a promiscuidade, aí já passa a ser uma doença. Então, não é o sexo o erro, mas a atitude das pessoas em relação ao sexo, a maneira como elas encaram, como elas sentem o desejo e satisfazem esse desejo. Eu não estou aqui criticando os atos sexuais das pessoas, de forma alguma. Estou comentando o sexo desregrado. A pessoa que vive em função daquilo, a pessoa que ela conhece alguém que lhe provoca esse desejo sexual e o primeiro pensamento é sempre o desejo sexual. E muitas vezes, a partir do momento em que o desejo sexual é satisfeito, simplesmente perde o interesse por aquela pessoa. É como se fosse um objeto. Então, esse é o sexo desregrado. E lógico, os casais que contraem um compromisso entre os dois, ou parceiros, não precisa ser casais, mas parceiros, pessoas do mesmo sexo e que resolvem se unir também. Então todos eles têm um compromisso, um para com o outro. Mas a partir do momento em que eles começam a atrair o seu parceiro ou a sua parceira e se envolver com outras pessoas simplesmente pelo sexo, cada um com a sua justificativa, estamos seguindo com certeza os caminhos errados e isso trará dores e consequências para nós e para aqueles que convivem conosco também. E muitas vezes também esses que nos perseguem, esses que estão dificultando a nossa vida, eles são inimigos do passado, que se aproveitam da oportunidade, se aproveitam das nossas fraquezas, porque eles já sabem o que nós fizemos juntamente com eles no passado. E é interessante que mesmo cada um de nós não tendo a mesma aparência em todas as oportunidades encarnatórias, nos reconhecemos espiritualmente. Aquele irmão que está ali próximo de nós e que quer fazer justiça porque sente que foi lesado e não vê a justiça divina se manifestando de acordo com o seu próprio olhar, então ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. E nós perguntamos muitas vezes nos trabalhos mediúnicos, né? Como você pode ter certeza de que é ele? E ele fala, eu não sei explicar como, mas eu tenho certeza absoluta de que é essa pessoa. E muitas vezes também, quando eles fazem uma regressão, quando é pedido uma regressão no passado, onde eles veem outras vidas, tanto eles quanto nós somos diferentes também. Mas ele sabe exatamente qual é a pessoa dele, na trama em que ele está observando, mostrada pelos amigos espirituais, e ele sabe também quem somos nós nessa trama. Mesmo que estivermos em situações invertidas, por exemplo, éramos homens numa oportunidade e mulheres em outra oportunidade, se reconhecem fluidicamente. Todos aqueles que de alguma forma nós criamos algum tipo de malefício ou benefício no passado, criam laços fortes conosco, laços mentais.
E esses laços, eles se atraem, porque nós temos pendências uns com os outros. Há o desejo de auxiliar, então aqueles que são afins, aqueles que têm carinho, que têm amor uns pelos outros, eles se aproximam por essa afinidade, e aqueles que têm também um rancor, uma mágoa guardada, eles também conseguem encontrar aqueles que são os seus desafetos, e às vezes até não numa encarnação já próxima, na próxima encarnação que tem. Isso pode acontecer após 2, 3 ou 4 encarnações. E neste processo, quando nós não tínhamos ainda informações suficientes para isso, quando, vamos dizer assim, para ser mais claro, quando não havia o Espiritismo ainda. Nós tínhamos todos os conhecimentos que Jesus havia nos trazido, mas não tinha uma luz, não tinha uma orientação mais correta de como aplicar esses conhecimentos de Jesus no dia a dia. Então, a chance de nós cometermos os erros, nós resvalarmos novamente nas mesmas falhas do passado, eram muito grandes. E por não sabermos também da influência desses irmãos na nossa vida, a facilidade para a nossa decadência nas novas oportunidades também era muito grande. Mas hoje, graças à promessa que Jesus nos fez e cumpriu, que permitiu que viesse o Consolador, e que esse Consolador fica entre nós, porque esse Consolador, ele vai nos ensinando a cada dia quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que devemos fazer. Então, se nós todos aproveitarmos a oportunidade, se aproveitarmos todo esse conhecimento, toda essa ferramenta intelectual que o Espiritismo nos oferece, nós podemos trabalhar, não vou dizer lutar, porque lutar é uma palavra muito forte, embora nos lembremos que Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más tendências, os maus hábitos e tudo aquilo que ele adquiriu de errado no passado. Né? E não se doma um cachorrinho, você doma um leão. Um cachorrinho você adestra. Né? Então, com certeza, é uma luta, assim, é um esforço muito grande que nós temos que fazer, mas esse esforço é muito mais contra nós mesmos do que contra essas pessoas. Porque ninguém tem o poder de obrigar você a fazer nada, ninguém tem o poder de movimentar os seus braços, as suas pernas, as suas palavras na direção que quer. Eles intuem. Existe um processo que nós chamamos de obsessão simples e existe a obsessão que chega num ponto de possessão. Mas é um processo muito longo, um processo onde a pessoa que está sofrendo esse tipo de influência, ela não busca o auxílio, não busca o conhecimento, não busca a cura desse processo. E por não buscar, ela vai permitindo, da mesma forma que um vírus, que você não toma nenhum antibiótico, não toma nenhum remédio, e ele vai se alastrando pelo seu corpo, a mesma coisa é o processo de obsessão. As ideias do obsessor, elas vão se misturando com as suas ideias, a ponto de chegar no momento em que não consegue mais separar uma da outra. Mas não é o comum. Essas são as exceções. Agora, essas influências simples no dia a dia, elas são corriqueiras. E muitas vezes essas influências não precisam necessariamente estar ligadas a coisas do passado. Elas podem ser uma coisa simplesmente de que você passou num local, você começou a conversar com seus amigos num restaurante, numa lanchonete, e na brincadeira, o assunto que foi tocado, as brincadeiras que você fez sobre qualquer determinado assunto, aquele que está desencarnado se afinizou com você, com o seu jeito, com as coisas que você fala, e se aproxima de você, e esse processo você acaba dando continuidade naquilo, durante um tempo ele fica influenciando também as suas ideias, seus pensamentos, alguma coisa assim. Então, nós estamos o tempo todo cercados. O Livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona os espíritos sobre a influência dos espíritos sobre os encarnados, ele diz que é muito maior do que imaginamos, porque muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, não nos dirigem nesse sentido de que assim, nós somos marionetes, mas o nível de pensamento cria uma afinidade tão grande entre eles e nós, que praticamente nós começamos a agir do jeito que eles querem. Em algumas reuniões de desobsessão, eu já observei irmãos falando que ele fala assim, mas eu não estou fazendo nada, eu fico quietinho no meu canto. Aí eu peço para que a espiritualidade mostre como é essa participação dele, para que ele veja essa situação como um terceiro. E aí ele começa a observar e fala, nossa, mas é verdade mesmo, cada pensamento que eu transmito, eles usam as palavras e as ideias, muitas vezes, que eu transmiti. E é assim que a coisa funciona.
Se você está discutindo com alguém, se você está discutindo com sua esposa, com seu marido, se você está discutindo com seu filho, se você está discutindo com seu pai, com seu irmão, com um colega de trabalho, com seu funcionário, todas as vezes que nós estamos num processo onde nós nos desequilibramos emocionalmente, aqueles que estão próximos de nós, sejam inimigos nossos ou inimigo do outro que está com a gente, ele se aproveita dessas situações e ele transmite os pensamentos dele. Ou muitas vezes, um irmão já liberto do corpo, ele retorna para o seu próprio lar, não tem consciência da situação em que se encontra e por ser o pai, por ser a mãe, por ser um avô daquela família, à medida em que as situações familiares vão ocorrendo, e algumas que não são do agrado dele, não são da forma como ele acredita, ele transmite esses pensamentos, ele tem a vontade de reagir. E essa transmissão de pensamento, essa vontade de reagir, alguns que estão juntos e que, lógico, têm afinidade por terem parentesco ou por pensarem da mesma forma, captam esses pensamentos e muitas vezes a pessoa passa a agir de uma maneira muito parecida com o avô, com o tio, em algumas determinadas situações, né? Daquele avô, aquele tio, aquele pai que já se libertou do corpo. E esse irmão, a narrativa que ele faz na Revista Espírita, ele fala justamente disso, da dificuldade que nós temos de enfrentar os nossos próprios vícios, em virtude de que não é somente a nossa vontade que nós estamos lutando contra, é também a vontade desses irmãos que estão conosco. No livro Os Mensageiros, no capítulo 3, André Luiz, ele está conversando com o irmão Tobias, e ele tem uma fala muito interessante, uma frasezinha curta que o irmão Tobias fala para ele. Eles estão no centro dos mensageiros do nosso lar. Existem muitos irmãos nos cobrando, nos influenciando e convivendo com nossos maus hábitos. Muitas pessoas vêm, elas reencarnam e elas vêm com um planejamento, uma pequena missão. Não uma missão como Chico Xavier, não uma missão como Mahatma Gandhi, nem como Francisco de Assis, nem como Madre Teresa de Calcutá, nem como Bezerra de Menezes, mas pequenas missões. Missões de assumir uma mediunidade, de ser um passista, de ser um esclarecedor, antigo doutrinador, de trabalhar nas atividades da evangelização, na divulgação da doutrina espírita, qualquer coisa, né, que faça o bem. Inclusive de outras religiões. Você pode ser um pastor, pode vir para ser um padre, pode vir para ser um missionário, ou qualquer coisa do gênero, de qualquer religião. Preparado para trazer coisas melhores para aquela religião. E o André Luiz, quando ele está lá, o irmão fala para ele, o irmão Tobias, né, desse centro de mensageiros que são preparados, onde tem milhares e milhares e milhares que são preparados. E André Luiz fica assim, fascinado, né, e fala, poxa vida, então, se estão tantos preparados, então significa que a Terra agora já está dando o seu salto que é tão necessário. Ele fala, infelizmente, né, embora muitos são preparados, mas a quantidade de fracassos é muito maior do que a quantidade de sucessos. E mesmo aqueles que atingem o sucesso, não é o sucesso total que poderia atingir. Eles ainda ficam limitados, eles também não conseguem fazer tudo aquilo que haviam planejado. Um amigo fez uma palestra essa semana na nossa casa de oração e ele narrou também desse mesmo livro as duas situações, a de Otávio e de Acelino, que eu acho que tem a ver com essa nossa narrativa de hoje. E eu vou mais ou menos relembrar para vocês, só para a gente poder ilustrar. Otávio é um espírito que se preparou muito no plano espiritual para que ele reencarnasse. Nessa reencarnação ele teria contato com o espiritismo já em tenra idade. Ele seria muito bem preparado intelectualmente, para que quando os seus dons mediúnicos se manifestassem, ele já tivesse condições de desenvolver um ótimo trabalho para a doutrina e para ele mesmo. E alguns espíritos que auxiliaram ele em nosso lar, 6 espíritos na verdade, eles também viriam. E ele seria encarregado de, na Terra, ser o guia desses espíritos, né? Eles viriam nas condições, vamos dizer assim, de órfãos e que dependeriam dele, não seriam filhos dele, mas que ele encaminharia nessa nova senda aí do espiritismo. Só que infelizmente quando ele reencarnou,
ele teve uma infância realmente, né, muito bem direcionada. A mãe dele era espírita, é uma pessoa fenomenal que conseguiu realmente plantar as boas sementes dentro dele. Mas com o falecimento da mãe, ele acabou assim ficando um pouquinho sem rumo, vamos dizer assim, né? Ficou meio perdido. E aí o pai dele acabou contraindo outras núpcias, e nessas outras núpcias que o pai dele contraiu, ele não se deu muito bem com a madrasta. Ele começou a trabalhar no movimento espírita, mas era extremamente crítico, ele era muito ferrenho nas críticas em relação às pessoas que trabalhavam com ele, e com o passar do tempo ele começou a se envolver com coisas que ele achava mais interessantes, e ele acabou aqueles espíritos que eram para vir, né, ele acabou se afastando da madrasta, né, que também era uma boa pessoa, que também gostava muito dele. Com o falecimento do pai dele, a madrasta ela já tinha alguns filhos que eram do outro casamento, e tinha filhos que eram desse casamento. E eram 6 crianças, e justamente aqueles 6 espíritos que ele havia se comprometido a auxiliar. Mas ele não quis assumir esse compromisso, ele se afastou por completo, então ele fracassou de todos os lados. E mesmo dentro da doutrina, ele acabou se deixando influenciar por espíritos que queriam a queda dele. Ele não deveria se casar nessa oportunidade, para que ele pudesse se dedicar por completo ao desenvolvimento da parte espiritual que ele precisava dentro do espiritismo. Ele acabou conhecendo uma moça, se envolveu com essa moça, e através dessa moça ele acabou junto com ela, acabou tendo um filho que também era um inimigo do passado dela, e assim acabou juntando um monte de situações, e que acabaram levando ele a um fracasso completo para tudo aquilo que ele planejou, mesmo com todo o amparo do plano espiritual. E a Celino foi a mesma coisa também. Nenhum dos dois cometeram crimes, né? Crimes assim bárbaros, mas todos eles acabaram utilizando os conhecimentos, adaptando os conhecimentos de acordo com a sua própria vontade. A Celino também também era dotado de mediunidade, teve uma companheira que muito auxiliou também em todo o trabalho, mas com o passar do tempo ele começou a perceber que assim, qual o mal seria se ele sobrevivesse daquilo. Ele tinha clarividência, ele tinha várias mediunidades, então ele se aproveitava daquilo para dar consultas, para auxiliar as pessoas em troca de dinheiro. Então, cumpriram, né, receberam o dom, exerceram aquilo que tinham, mas não exerceram com Jesus, com o desejo de auxiliar ao próximo, fizeram em benefício próprio. Então, mesmo fazendo às vezes alguma coisa boa, eu sempre digo que quando você está lá na frente, você está falando alguma coisa, por exemplo agora, tudo isso que eu estou dizendo, pode ser que toque o coração de algumas pessoas, e pode ser que traga algum tipo de reflexão que as ajude a sair de alguma situação dolorosa em que elas se encontram. Então a palavra faz um bem para elas. Só que dentro do meu coração, qual é a intenção daquilo que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo aquilo? Então, se de repente você só faz as coisas pelo orgulho, pela vaidade, para que as pessoas possam beijar seus pés e suas mãos, ou para você receber um prêmio, então toda a recompensa você já recebeu aqui na Terra. E aí quando você chega do outro lado, você não tem nada a apresentar. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o seu coração está nas benesses da matéria, que é as pessoas bajulando você o tempo todo, as pessoas querendo seus autógrafos, as pessoas achando que você é um Deus, tudo isso você já conseguiu aqui na Terra. Então quando você chega do outro lado, você chega nu e sem bagagem nenhuma para você poder levar. Então, é muito importante para todos nós que já temos um pouco de noção do Espiritismo, que estamos sempre aí lendo, participando de palestras, ouvindo outras pessoas, trocando ideias em grupos de estudos, e é importante esses grupos de estudos, porque os grupos de estudos fazem com que nós tenhamos visões diferentes sobre o mesmo assunto. E auxiliam, porque às vezes você está seguindo uma determinada ideia, e uma narrativa de alguém, ou uma experiência de alguém, pode fazer você ver a coisa de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, muito bobo.
Eu estou no Espiritismo desde os 6 anos de idade, né? Eu me considero um privilegiado porque eu participei de todas as etapas, né? Eu conheci a evangelização como aluno e conheci a evangelização como evangelizador. Eu participei das pré-mocidades e mocidades como aluno e coordenei grupos de pré-mocidade e mocidade. Eu participei de trabalhos de assistência espiritual, passe, palestras, então assim, vivi todas. A única coisa que eu não tenho é a mediunidade ostensiva. E participei também de muitos cursos de desenvolvimento mediúnico. E eu me lembro que quando, no começo, eu me sentava lá na mesa para poder fazer o exercício prático da mediunidade, uma tentativa de exercício, né? Ficava lá fazendo força para receber um espírito. Eu me lembro que eu ficava aguardando que viessem palavras na minha cabeça. Eu ficava imaginando assim, o espírito vai falar assim, eu estou com dor de cabeça. E eu ia falar, estou com dor de cabeça. E eu ficava sempre procurando isso. E muito tempo depois também, quando eu estava participando, já dando os cursos, né, eu também acreditava que era dessa forma que acontecia com os médiuns, que eles ditavam as coisas, né? E um dia, uma médium, porque eu não prestei atenção nisso, nesse mecanismo, eu nunca prestei atenção num livro que dissesse isso, né? Exatamente. Mas uma médium, num curso, falou, mas assim, as coisas vêm pra gente e assim, é um pensamento, não é uma palavra que vem pronta. Você não consegue explicar como é que é. E aí foi que caiu a ficha para mim. Nossa, e depois de, sei lá, 20 anos que eu já estava dentro do Espiritismo, quando eu já estava, sei lá, com meus 30 anos de idade, foi que eu fui entender uma coisa dessa, né? E muitas outras coisas também, né? Muitas outras coisas que acontecem no dia a dia, a gente conversando com outras pessoas, às vezes você não consegue entender uma passagem do Evangelho e uma outra pessoa conversando, ela ajuda você a entender. E, gente, toda essa informação, ela precisa ser de alguma forma para a nossa transformação moral. Sem essa transformação moral, todo o conhecimento que nós adquirimos acaba se tornando uma coisa inútil. É preciso um esforço nosso. Eu terminei de ler um livro da Ivone Pereira já como espírito, não mais como encarnada, e ela diz, o livro chama-se Obsessão e Espiritismo, e ela fala que nós temos um problema chamado preguiça moral e indiferença intelectual. A preguiça moral é aquela que assim, você tem um monte de louça lá para você lavar e você olha e fala, ai meu Deus, eu não vou lavar isso agora não, é preguiça. Então assim, você tem uma situação moral junto com uma pessoa, uma situação que você sabe que você deve perdoar, que você não deve revidar, que você não deve retrucar, mas infelizmente a gente já tem aquele ímpeto, né, que já adquirimos em diversas vidas, de não levar desaforo para casa e de revidar na mesma moeda, de pagar olho por olho e dente por dente, e nós acabamos revidando. E temos o conhecimento já, nós temos muito conhecimento intelectual sobre as coisas, mas nós vamos empurrando, nós vamos deixando para lá, então nós vamos tendo a nossa indiferença intelectual também, que acaba não usando o conhecimento que nós temos, nem para nós, às vezes até usamos para as pessoas que nos cercam, né? Porque é tão bom você falar, olha, isso aí não é desse jeito, né? Dá até um ar de sábio, né, para todos nós. Mas, na prática, o exemplo é muito melhor do que as palavras que nós dissemos. Espero que a nossa conversa tenha sido satisfatória para todos, né? Que tenha trazido algum tipo de reflexão. Perdão se eu errei em alguma passagem, alguma narrativa, principalmente com relação ao livro, né? Se eu escorreguei em alguma coisa, me perdoem, mas o importante é a ideia principal. E para encerrar, eu convido vocês também para que nós façamos uma nova prece, elevemos o nosso pensamento até Deus e até Jesus. Agradeçamos por mais essa oportunidade de nós recebermos uma gotinha dos ensinamentos de Jesus. Imploremos ao nosso protetor espiritual que esteja sempre conosco, nos intuindo nos momentos em que nós tivermos que exercer esse conhecimento que nós estamos adquirindo na nossa busca incessante de evolução. E que Deus, na sua infinita misericórdia, traga paz para todos nós. Assim seja. Deus abençoe a todos.